Meus amados, Pai do Senhor Jesus, olha eu aqui, a volta dos que não foram, né? Estou de volta, querido, de volta aqui com você, em mais uma oportunidade de compartilharmos um pouco a palavra de Deus. Obrigado pelas suas orações, tá bom? Eu agradeço de verdade. Toda vez que você coloca lá nossa vida diante de Deus, eu reconheço minhas limitações e a necessidade que eu tenho de Deus. Eu preciso de Deus. E eu agradeço a você que tem me ajudado com suas orações, com seu apoio, você que tem compartilhado essas mensagens, você que tem parado um tempo para ouvir, para permitir que a palavra de Deus edifique o teu coração. O que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Por isso que essa palavra é importante, porque é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não sou eu, é a palavra de Deus. É ela que nós estamos expondo, é ela que nós estamos enfatizando o tempo todo aqui com você. Tá bom? E a partir dela trazendo lições práticas, lições que vivenciaram-se em ambientes do deserto. Por isso que essa sequência de mensagens, nós estamos narrando lições do deserto, não é? Porque estamos pensando sobre essas circunstâncias que alguns personagens bíblicos passaram, viveram. Já falamos de Abraão e agora estamos nessa narrativa de Moisés, pegando algumas partes da história de Moisés. E depois vamos concluir com Jesus, tá bom? Seguindo, dentro do Palavra de Sabedoria, as lições do deserto. Olha, eu cheguei no capítulo 12 do livro de Números e acontece uma história muito intrigante aqui. Uma história que envolve ciúmes, que envolve querer ser o que não é para ser. E essa lição, ela é muito contundente. Você se aguenta aí porque é uma lição daquela de dar uma pancada dentro do nosso ego. É uma lição para dar uma real na gente. Uma lição para você tem que parar para pensar. Essa história de Miriam, a irmã de Moisés, e de Arão, irmãos de Moisés, é uma história muito contundente. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. Números 12. Capítulo 12 do livro de Números. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha aí, os irmãos dele, segura aí, por causa da mulher cuxita que tomara, porque tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor foi contra eles, e se acendeu, e Deus se foi. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e Arão olhou para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente com o que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Deus, eu te rogo que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspisse em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Então, fechadas 7 dias, fora do arraial estais, depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhera Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azatirot, e assentaram-se ao arraial no deserto de Parã. Você entendeu essa história? Capítulo 12 é o capítulo todo. 12 de Números. Olha o que aconteceu. De repente, desenvolveu-se dentro do ambiente de Miriam, Arão e Moisés um ciúme. Miriam e Arão começaram a ter um movimento de rebeldia contra Moisés, porque simplesmente tiveram ciúme de Moisés. Espera aí, é só esse homem que fala? É só Moisés que lidera?
É só Moisés que está tendo aí? Que privilégio é esse? Deus também fala com a gente, Deus não fala só com Moisés. Deus também fala conosco. Que prerrogativa é essa em cima de Moisés? Gente, desenvolveu-se um clima de atrito, um mal-estar provocado por uma atitude completamente errada de Miriam e de Arão. Miriam chegou colocando pilha. Gente, isso acontece. Você preste atenção. No ambiente que nós estamos servindo ao Senhor, muitas vezes, é possível que alguém desenvolva um sentimento errado. Às vezes você está aqui trabalhando com um grupo de pessoas e simplesmente alguém tem ciúme da maneira como Deus te usa. Ou alguém tem ciúmes do espaço que você ocupa. Ou tem ciúmes da responsabilidade que você recebeu, porque se sente diminuído com isso. E o problema não está na pessoa que está desenvolvendo o trabalho. O problema está naquele que está incomodado com a pessoa. O problema não era Moisés. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O problema não era Moisés. O problema era Miriam e Arão que se sentiram incomodados. Porque houve um sentimento neles, um sentimento gerado por eles próprios. Não era que Moisés era arrogante. Não era porque Moisés era prepotente. Não é porque Moisés era salto alto. Não tinha nada a ver. O texto bíblico nos mostra que os elementos que estavam aqui envolvidos foram movidos por coisas baixas, pequenas, tacanhas, por pecados rasteiros. Pecado do ciúme, de ser o que não é para ser. De se incomodar com o que o outro é. Porque se sente diminuído em relação ao outro. Essa percepção é distorcida. Você vê claramente, me permita dizer isso aqui para você em nome de Jesus, nas convivências, nas relações humanas, no dia a dia da convivência de uma comunidade, seja no grupo de louvor de uma igreja, seja no trabalho, seja numa atividade que você desenvolva profissionalmente, seja na escola, na universidade, aonde quer que você esteja, que tenha convivência com pessoas, é possível que alguém se perceba de maneira diminuída em relação a você. Não é que você se coloque de maneira orgulhosa, prepotente, mas é o outro que se percebe diminuído. Deu para entender? Você captou aí a ideia? Foi isso que aconteceu aqui, gente. Foi isso que houve aqui. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Miriam se incomodou, porque Moisés tinha toda a atenção, toda a prerrogativa, porque Deus tinha falado com ele, e por quê? Peraí, Deus também fala comigo. Aí Deus chega e dá uma intervenção. Deus vai dar uma pancada de uma intervenção nessa situação. Moisés, a Bíblia está colocando Moisés como um homem manso. Homem manso porque ele foi lapidado. Ele não era assim, você sabe disso. Você sabe que Moisés tinha roubos, ele tinha picos de ira. Moisés tinha saltos de ira. Mas exatamente, olha como Deus trabalhou no coração de Moisés. Exatamente naquilo que era o motivo de vergonha para Moisés e que o colocou numa fria várias vezes. A maioria das mancadas de Moisés foram exatamente por causa desses picos de ira que ele tinha. Esses saltos de ira que ele tinha, foi exatamente por isso que Moisés se deu mal em muitas situações. Pois Deus conseguiu trabalhar no coração de Moisés, transpondo ele para uma atitude mansa, equilibrada, segurando a onda. Entendeu? A vontade que ele tinha muitas vezes era de agir impetuosamente, não tenho a menor dúvida disso. O temperamento dele proporcionava isso. O temperamento catalisava isso. Mas não. Deus trabalhou no coração dele. Ele teve seus momentos, seus desencontros. E, por sinal, ele paga um preço alto por causa disso. Tanto que ele é proibido de entrar na terra prometida, chegando na beira da terra, chegando na divisa da terra, exatamente por causa desse pico que ele teve de ira, quando lá atrás ele era para ter falado para a pedra e bateu na pedra. Ele desobedeceu a Deus e Deus o sentenciou por causa da desobediência. Mas nesses intervalos de pico, você percebe que Deus está dando uma declaração que esse homem tinha se transformado num homem manso. A maturidade estava chegando para esse homem. O equilíbrio estava chegando para esse homem, transformando ele num homem manso. E glória a Deus por isso. E aí ele, imaginam, pelo contexto da história, ele apaziguando a situação dos ciúmes recebidos
por parte dos seus irmãos. Eram os irmãos dele, de carne, de sangue. Era a família dele. E às vezes isso acontece, gente. Às vezes na sua própria casa, na sua própria família, você pode sofrer algum tipo de incompreensão. Às vezes dentro da sua própria comunidade eclesiástica, você pode, e isso não é nada absurdo de acontecer. Por que não é absurdo de acontecer? Exatamente porque as pessoas nem sempre se percebem da maneira adequada. Se a Miriam e Arão, dentro de um contexto neotestamentário, vou tirar eles lá do Antigo Testamento, colocar eles dentro de um contexto neotestamentário, e eles se perceberem com o valor que Deus dá a eles, na hora que Deus envia seu Filho Jesus e salva todos, por amor a todos, desejando que todos se salvem, e coloca o mesmo preço por todos, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi o preço único pago. Não foi um valor maior para fulano e um valor menor para cicrano. Não. Todos foram resgatados pelo mesmo preço. Todos têm o mesmo valor. Se Miriam e Arão, estou fazendo uma aplicação, entenda o contexto da minha fala. Se eles tivessem uma percepção do valor que eles têm, que é igual, o valor que eu tenho é igual ao seu valor, o valor que você tem é igual ao meu valor. Se eles entendessem isso, essa percepção distorcida sobre quem eles eram em relação a Moisés, ela não teria existido essa distorção. Essa distorção é fruto de uma percepção equivocada. Você e eu, todos nós temos o mesmo valor. O que nós temos de diferente são vocações, talentos, habilidades. Essas áreas aqui são diferentes. Os talentos são diferentes. Os papéis são diferentes. As missões são diversas. Ok? Mas o valor é o mesmo. Aleluia, glória a Deus. O valor é o mesmo. Eu não valho mais do que você. Você não vale mais do que eu. Todos nós temos o mesmo valor. Essa percepção faltou a Miriam. Ela se sentiu diminuída. Momento de fragilidade dela. Não tô colocando aqui como se isso não fosse uma coisa que pudesse acontecer. Aconteceu, mas lamentavelmente aconteceu e gerou um estresse, gerou um conflito, gerou um ambiente desagradável. E aí, o homem manso agora estava lá colocando os panos quentes, Deus chega e diz, eu vou intervir. Deus veio e interviu. Mandou os três. Ei, lá para fora os três agora. Foi assim mesmo. Deus falou desse jeito. Ei, vocês três, lá para fora. Quero falar com vocês. Vamos lá. Chegou lá, Deus desce na nuvem e confronta. Diz assim, peraí, o que vocês estão falando aí? Eu falo através de profecia, eu falo através de sonhos, eu falo através de revelações com todo mundo. Mas com Moisés, a minha conversa é diferente. E vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não têm nada a ver com isso. O nome disso, gente, é soberania de Deus. Acabou, ponto. Se Deus quer fazer assim com fulano e não com cicrano, acabou, meu irmão. Quem é você que vai discutir com Deus? Quem é você que vai dizer, não, Deus, não, era para ser comigo também. Você não entende os propósitos de Deus, nem alcança a sua soberania. Eu não alcanço, eu não sei o que é que Deus está querendo fazer em muitas situações. E Deus coloca as pessoas em determinadas situações e trata com uns de uma maneira que não trata com outros. Por quê, pastor Wendel? Por que ele faz isso? Porque ele é soberano, gente. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Alô? Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem que te dar satisfação. Ele não tem que, meus amigos, vamos fazer uma votação aqui, vocês concordam que eu... Não. Ele não é assim. Ele é soberano. Ele faz o que quer, como quer, onde quer. Lembra? Lembra? Todo o poder está centrado nele. Todo o poder pertence ao Senhor. Isso significa soberano. Tudo está sujeito à sua vontade. É a vontade dele. E ele está dizendo, olha, com os outros eu trato com figuras, eu trato com profecias, eu trato com revelações, eu falo, eu chego, me revelo dessa maneira. Mas com Moisés eu falo boca a boca. E daí? Vai encarar? Foi isso que ele fez. Foi isso que Deus fez. Gente, nós temos que ter essa sensibilidade. Temos que ter essa leitura. Em nome de Jesus. Não tem que alimentar esse sentimento de ciúme em teu coração. Não alimente ciúme sobre a vida do seu irmão. Se alegre com seu irmão. Se Deus usa seu irmão de uma maneira, se alegre. Se Deus usa aquele outro de outro jeito, se alegre com ele em nome de Jesus. Não nutra essa atitude mesquinha, pequena e distorcida. Se fortaleça na sua autoimagem em relação a Deus, ao seu relacionamento com Deus e em relação ao seu relacionamento com seus irmãos.
se percebendo da maneira correta. E qual é a maneira correta? Eu valho o mesmo preço. Todos nós valemos o mesmo preço. O sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, foi o mesmo por todos nós. Todos nós temos valor. Lembra o hino que diz, quero que valorize o que você tem? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus? Nada de ficar sentindo angústia e dor. Nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aí eu venho falar o valor que você tem. Lembra? Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos. E assim vai. Ou seja, essa interação de sermos morada do Espírito Santo de Deus, que há uma comunicação gerada entre nós e Deus através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, feito na cruz do Calvário, um resgate da comunhão, é para todos. Eu não tenho que me sentir menor nem maior. Eu não tenho que me sentir nem inferior nem superior. Eu tenho que ter a identidade correta em Cristo Jesus. E essa identidade, que o meu valor está medido pelo sacrifício que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Agora, como Deus vai me usar aqui na terra? Como eu serei canal de Deus aqui na terra? Aí vai ser diferente. Alguns vão ser usados na área empresarial, outros vão ser usados na área litúrgica, outros vão ser usados na área artística, outros vão para a área de sermões, ministrações, outros vão para a logística. Deus tem uma diversidade de operações. Então não fica com ciúme do teu irmão, não. Foi isso que gerou um problema entre Caim e Abel. Ele se sentiu na mesma linha de percepção, diminuído porque a oferta do Abel foi aceita e a dele não. Em vez de ele ter gerado um coração contrito, ter visto o que ele tinha feito que não foi correto, ter feito uma autoanálise, ele gerou culpabilidade, ele gerou um sentimento distorcido e que gerou assassinato depois. Pense sobre isso hoje em nome de Jesus. Deus repreendeu e disse, eu trato com Moisés desse jeito porque eu quero tratar, e acabou. Se alegre com seu irmão. Se Deus está usando aquele irmão que você conhece ele, está usando ele lá no presídio, Deus abençoe, glória a Deus, se alegre com ele. Se Deus está usando o outro lá no palácio, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão, te use lá, grande e poderosamente. E não seja alimentado por um sentimento mesquinho, mas sim com um sentimento correto, de entender que todos nós temos um papel, todos nós temos uma missão, e Deus é glorificado em tudo aquilo que fazemos, aonde Ele colocou cada um de nós para fazermos. Eu tenho repetido em algumas reuniões, quando eu tenho oportunidade, de que todos nós temos que fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Pense sobre isso hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, no dia de hoje eu te peço, nos ajuda a combater todo sentimento errado, todo sentimento mesquinho e pequeno de ciúmes entre nossos irmãos, e que haja entre nós paz, que haja entre nós perdão, que haja entre nós comunhão, para cada um de nós cumprirmos aquilo que tu queres, para a glória do teu nome. Amém. Por hoje é só, até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra chegue até você, e lembre-se, Deus é sempre um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Se você entrou por um caminho errado, corrija, porque tem consequências. A lepra é um sinal da repreensão de Deus quando a gente faz aquilo que não era para fazer. Que Deus te ajude hoje a você se arrepender, porque sempre tem um intercessor, Moisés, intercedendo lá pelos seus irmãos para que Deus perdoasse. E Deus perdoou. Glória a Deus por isso. Deus é assim. Se tem contrição do teu coração, se tem quebrantamento, Deus vai te ajudar. Um grande abraço, a paz do Senhor. Até o próximo encontro.